E aí, pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica, nós estamos no nosso quarto vídeo da série As Estações de Deus, tá? Ou As Estações da Vida, as Estações de Deus para a nossa vida. Eu queria ler com você Eclesiastes 3, de 1 a 8, vai estar um pouquinho diferente do normal, tá? Mas você vai entender. Nessa vida, tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. Existe há hora para nascer e morrer, plantar e colher, matar e curar, destruir e construir, chorar e rir, lamentar e alegrar, abrasar-se e deixar de abrasar-se, abraçar e afastar de abraçar, ganhar e contabilizar as perdas, segurar e de largar, de arrancar e de consertar, de calar e de falar, hora de amar e de odiar e de iniciar uma guerra ou de fazer a paz. O que isso tem a ver com fase da vida? Na verdade, tem tudo a ver. Porque da mesma forma que as fases, né, que esses ciclos ou essas estações que são aglomerado de situações, de circunstâncias, de fatos que vão acontecendo no espaço de tempo, né, elas se manifestam com o tempo, nós também estamos falando justamente que existe um tempo para tudo. E quando a Bíblia fala que existe um tempo para tudo, então existe um propósito para tudo. A questão primeira é o seguinte: será que a gente simplesmente tem testemunhado as coisas, mas nós não sabemos absorver o propósito daquelas coisas? Boa pergunta. Eu poderia falar de vários pontos, mas vou pegar só alguns aqui. Plantar, né, e colher. Hoje em dia, a gente fala muito que o sucesso é o que você colhe, não é isso? As pessoas querem grandes colheitas, em todos os sentidos da vida, tá bom? Mas deixa eu te falar isso. Existem colheitas que nós não precisamos plantar. Por exemplo, salvação. Nós não merecemos e não é algo que a gente faz para ser salvo ou não. Então, salvação é uma colheita que a gente não plantou. Foi Jesus que plantou. E tudo aquilo que está derivado da salvação, da obra de Jesus na cruz para a nossa vida, certo? Legal. Agora deixa eu te falar uma coisa. Geralmente nós precisamos aprender a plantar para colher. Todo mundo só quer colher, mas a colheita é uma consequência do que se plantou anteriormente, não é isso? Então deixa eu te falar algumas frases de efeito. Sucesso é o que você planta e não necessariamente o que você colhe. Se você não gosta do que você tem colhido, procure mudar o que você tem plantado. Um outro ponto, gente: hora de chorar e hora de rir. Você já parou para pensar que da mesma forma que a gente falou de plantar e colher, será que você não está numa fase em que você tem que aprender a plantar? Será que também você não está numa fase que você precisa aprender a rir, a sorrir, a se alegrar? Ou será que a gente sempre repete de fase porque a gente está apanhando ali, só chorando, só se entristecendo? Será que você precisa aprender a sorrir, gente? A ser grato? A entender que você tem motivos para se alegrar, além das circunstâncias? Por quê? Porque além das circunstâncias que nós vivemos agora, já existem circunstâncias resolvidas para nós, a nossa salvação. Nós estamos vivos. Deus tem um plano para cada um de nós. Isso não depende da situação que a gente está agora. Agora, se a seu humor e a sua alegria estiver baseada só nas circunstâncias, queridão, talvez, e eu vou te dizer que talvez a maioria de nós esteja nessa fase, aprender a sorrir, a se alegrar. Deixa eu dar um outro exemplo. Hora de guerrear, de entrar em guerra e de fazer as pazes. Entrar em guerra com o quê? Com o seu temperamento. Entrar em guerra com alguns hábitos que você tem, que o resultado desses hábitos são destrutivos para você. Entrar em guerra contra o seu desânimo. Entrar em guerra contra os teus conceitos de você simplesmente falar, ok, então eu tenho que entender, eu tenho que ser convencido pela palavra de Deus, eu quero me deixar convencer que Deus tem um plano melhor do que eu mesmo tenho para mim mesmo. Às vezes você precisa, realmente, tem períodos que a gente precisa fazer paz com a igreja, paz com a Bíblia, paz conosco mesmo, que muitas vezes a gente se coloca como inimigo, não é isso? Se você for ler esse texto de novo, eu queria que você entendesse que cada uma dessas coisas pode ser uma fase de Deus na sua vida. Mas deixa eu te perguntar, será que você está entendendo que fase que você está hoje na sua vida? Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu entendi de Deus o seguinte, que eu estava num período de preparação. Eu não vou dizer aqui preparação do quê, eu vou te deixar curioso, tá bom?
Mas quando eu ouvi isso de Deus, eu entendi isso de Deus, muita coisa fez sentido para mim. Que fase você está, irmão? E quais são as suas reações? Você está aprendendo? Você está evoluindo? Gente, espero que isso tenha falado com você. Leia Eclesiastes 3, de 1 a 8 e pense nisso, tá bom, querido? Deus abençoe você.